paz do Senhor Jesus Cristo para você que está comigo nessa jornada de oração, né? Esse propósito de 365 dias de oração. Até o altar, louvado seja o Senhor que nos deu essa vitória. Vitória com honra, vitória com alegria e com a prosperidade que vem do céu, do Senhor Jesus. Hoje é o nosso dia 151 e o tema da nossa intercessão é: tenha temor ao tratar do seu corpo e da sua alma. Nós vamos orar de acordo com aquilo que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Então, hoje vamos orar ao Senhor para que aqueles que não são alvo da nossa intercessão e também nós, sejamos todos pessoas que têm temor no cuidado do nosso corpo físico também. Não apenas da nossa alma, no jejum, na oração, né, nas súplicas, na vigilância, mas também no trato do nosso corpo físico. Porque o Espírito Santo, ele vai usar sua boca para você falar com alguém, ele vai usar o seu corpo, suas pernas para você se deslocar, para ir até alguém, e ainda que o nosso Deus, que é o Jeová Rafá, é o Deus da cura, é o médico dos médicos, nele está a saúde, tudo que nós precisamos, ainda que o Senhor é aquele que nos guarda, nós temos a obrigação de ter temor ao Senhor, de não tentar ao Senhor nosso Deus, colocando em nosso corpo coisas que agridem o templo do Espírito Santo. Não é porque você sabe que Deus te guarda que você vai ingerir comidas nocivas. Se você tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de entendimento acerca do tipo de alimento que faz bem, e você sabe que determinados alimentos que foram colocados na prateleira fazem mal, não compre. Não tente ao Senhor. Eu vou comprar isso aqui, vou consagrar a Deus. Mas você tem a opção de comprar algo mais saudável? Compre o mais saudável. A não ser que realmente naquele momento não aprove ao Senhor ainda, né, te dar o dinheiro suficiente para comprar algo que seja mais saudável. Exemplo de algumas frutas e verduras que a gente come, né, que o mais acessível são aqueles alimentos que foram expostos a agrotóxicos e coisas do tipo, e muitas vezes o que supostamente não foi exposto a esse tipo de substância é bem mais caro. Nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando mais caro em frutas e verduras e coisas do tipo, que são mais saudáveis, isentas de substâncias tóxicas. Então, você vai comprar aquela que está na prateleira, o que está acessível, está no mercado ali perto de casa, e vai consagrar ao Senhor, porque nós vivemos pela fé, e Ele é poderoso, Ele é fiel para nos guardar. Aí uma outra situação. Mas você podendo comprar o mais saudável, compre. Você podendo escolher pelo mais saudável, escolha. E aplique essa forma de raciocinar a todas as suas condutas de alimentação. E eu não estou aqui fazendo um chamamento a nenhum tipo de radicalismo na sua alimentação, de modo algum. Estou aqui te chamando à prudência e te convocando a orar comigo para que aqueles que serão com você uma só carne, vivendo no seu corpo, no seu espírito, também tenham prudência no cuidado da sua alimentação e do próprio corpo. Né? É você se policiar para não ficar uma vida inteira comendo só besteiras. Tem gente que troca frequentemente almoço por pizza e coisas do tipo, que mesmo sabendo que refrigerante faz mal, bebe litros de refrigerante, mesmo sabendo que refrigerante é um dos alimentos mais cancerígenos que existe.
abusa desenfreadamente, lembre que Deus, o mesmo Deus que nos instruiu a sentar na mesa e não perguntar o que está na mesa posta, né, e comer, até para fins da nossa consciência, é também o Deus que fala a respeito da glutonaria. Glutonaria era uma prática comum lá entre os romanos, onde eles comiam desenfreadamente todo tipo de comida exótica e bizarra que pudesse existir, porque era uma forma de, nos banquetes fartos, mostrar poder, mostrar que eles podiam gastar, que eles tinham posse suficiente para isso. E esse tipo de postura desenfreada não agrada a Deus, não vem de Deus. Então vamos orar ao Senhor para que haja em nós o domínio próprio acerca da nossa alimentação também. Não apenas em nós, mas também naquele que estará em nossas vidas. Há muitas pessoas que eu creio são de Deus, mas que não atentam para esse detalhe. Não dá ouvidos à voz do Espírito Santo acerca do cuidado do corpo. E aí, quando a enfermidade chega, não pode dizer que foi Deus quem falhou. Nosso Deus não falha, Ele é fiel. E Ele também é cumpridor dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. E a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, a gente tem que se mover prudentemente. E é por isso que nós vamos orar hoje acerca dessa questão do temor no cuidado do corpo. Porque o nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, nós precisamos nos policiar acerca disso também. Nós precisamos nos policiar acerca daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente põe para dentro. Veja, o tema da nossa intercessão hoje não tem nada a ver com o chamamento mundano, a vida superficial de quem vive somente para esse tipo de coisa, para ter um corpo estético, esbelto e assim poder prostituí-lo. Não é nada disso. Está amarrado. Em nome de Jesus, estou te chamando ao cuidado, ao zelo, ao trato. O que você pode fazer hoje para cuidar do seu corpo? Você pode fazer um alongamento? Você pode melhorar na sua alimentação? É sobre isso. Então é o que nós vamos orar ao Senhor, para que não apenas eu e você, mas também aqueles, né, que são alvo das nossas orações, com os quais, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, nós seremos um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito. Sejamos todos prudentes, pessoas que temem a Deus no cuidado do próprio corpo, pessoas que têm práticas de vida saudável. Se você puder dormir bem, durma bem. Ai, mas eu não consigo, ore ao Senhor, né? Davi disse: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Louvado seja Deus. Ou seja, Davi tinha paz. Ele não estava perdendo o sono por causa de ansiedades e problemas e preocupações. E nós sabemos que Davi enfrentou muitas guerras, né? Mas quando ele diz, quando o salmista assim fala, é porque a paz que excede todo entendimento habitava nele. Então, se por alguma razão você tem perdido o sono, ou mesmo essas pessoas que são alvo das nossas orações, porque o sono também é importante para a saúde física do corpo, para a saúde psíquica e emocional, então ore ao Senhor para que Ele te ajude, para que Ele te dê paz, para que a paz que excede todo entendimento esteja com você e também para que Ele te dê diligência, para que você tenha uma vida que tem ordenança, tem ordem, né? Você tem horário para deitar, horário para despertar. Ah, mas agora eu estou em propósito, aí é outra questão, né? Quando nós estamos em propósito com o Senhor e se de repente, mas o meu estilo de vida é assim, vamos mudar, vamos adequar, vamos procurar no Senhor ter estilo de vida saudável, não para os outros verem, mas porque há uma ordem de Deus para que a gente cuide do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando Deus precisar de alguém que vá, Ele vai usar suas pernas para ir. Então, cuide das suas pernas para que elas estejam saudáveis.
Não tente ao Senhor, se expondo a perigo, se expondo a situações que podem prejudicar a sua saúde, só porque Ele é o Deus que te guarda. Lembre que tentar a Deus é pecado. Quando Deus precisar de alguém para falar, Ele vai usar sua boca. Então, dentro daquilo que você pode, cuide. Cuide da sua saúde. É isso que nós vamos buscar no Senhor hoje. Veja que é algo tão pequeno, mas é algo tão necessário para se falar em nosso meio, porque, infelizmente, tendo em vista que o mundo tem invadido as igrejas, alguns irmãozinhos que são de Deus deixam do cuidado físico e pessoal com medo de ter um comportamento que se equipare ao comportamento de gente mundana e acaba negligenciando o cuidado do próprio corpo. Então não é pecado você praticar educação física. Se você não se sente bem em estar ali naquele meio de academia, pratique em casa, pesquise, se você pode, se tem acesso à internet. Então, estuda sobre seu Deus, é o Deus que te chama para o conhecimento e para a sabedoria. Existem meios de comunicação na internet em que você pode aprender sobre isso, né? E você vai pedir ao Senhor nessa oração para que esse que você quer em sua vida também seja alguém que se interesse em cuidar do próprio corpo. Acredite, é necessário. Uma outra situação a respeito da alma. Vamos orar ao Senhor para que essa pessoa seja alguém que se importe em cuidar da alma também, tenha temor no trato da alma. E aí eu não falo apenas das questões que a gente já vem buscando em Deus, né? De alguém que jejua, de alguém que ora, mas também alguém que policia aquilo que vai entrar na mente, no coração. E como eu já venho falando em outros momentos, alguém que guarda os próprios olhos, porque aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve influencia na nossa saúde psíquica e emocional. Então, é sermos prudentes no que vamos nos expor. Vamos orar ao Senhor para que haja em nós esse discernimento necessário, esse zelo, esse cuidado e esse temor para não nos expormos a situações que mais à frente pode nos prejudicar só pelo prazer momentâneo, tá? Vamos lembrar também que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o final é morte. Então, muitas vezes há situações e materiais e coisas em que a pessoa se expõe, assiste, ouve, ambientes, pessoas com as quais fala, e ignora o discernimento, um chamamento interno do Senhor para se apartar, e mais à frente acaba resultando em conflitos emocionais e às vezes até psicológicos, enfim. Então vamos orar ao Senhor para que haja temor, não apenas em nós, mas também naqueles que são alvo das nossas orações, nesse sentido de cuidar do corpo e cuidar da alma, exercendo a liberdade que nós temos em Cristo com equilíbrio e sabedoria. Vamos falar com Deus acerca da nossa saúde, do nosso condicionamento físico e até mesmo do nosso sono, que também é importante, imprescindível nessa questão da saúde física, psíquica e emocional. Amém? E o Espírito do Senhor continue ministrando em nossos corações, nos dando paz e sabedoria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu, que és o único, que pode abrir os céus para derramar chuva de bênçãos sem medida. Tu, que és o único, que tem o sim e o amém definitivo. Tu que és aquele que faz a justiça, Tu que és aquele que rege toda a terra e não cai uma folha seca sem que o Senhor não permita. Eu busco a Tua face nesse momento, Senhor dos Exércitos. Declaro
repreendido seja toda imagem do inferno, toda imagem que o inferno tentou apresentar como se fosse o Senhor. Nós clamamos ao Deus que é vivo, que é impossível aos homens representar através de pinturas ou criações com as próprias mãos. Pai, ser servido de se inclinar para ouvir a nossa oração. E nesse momento, a gente ora em concordância, mais uma vez pedindo ao Senhor sabedoria. O Senhor disse que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá livremente. Dá-nos, Senhor, sabedoria para tratarmos não apenas da nossa alma, mas também do nosso corpo com temor a cada um dos que estão comigo. Nesse momento de oração, o Senhor vai ao encontro daqueles que são alvo das nossas orações nesse momento e que, segundo a sua vontade, serão hoje, nesse tempo chamado agora, nesse dia chamado hoje, um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito conosco. Pai, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, dá-lhes uma mente que teme ao Senhor, uma mente de alguém que se importa em cuidar da saúde, em cuidar do corpo, em cuidar da alma. Alguém que não se entrega a glutonarias, que não se entrega às noitadas, que não ingere aquilo que não traz saúde, em nome de Jesus. Ó Deus, faça dessas pessoas que não gastam o seu dinheiro com aquilo que não é pão, que não gastam o seu dinheiro com álcool e com todas as produções que o inferno tem promovido para destruir o corpo das pessoas, para colocá-las em cima de uma cama com enfermidades tenebrosas, tendo ele entrado através da boca, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, conceda-nos essa graça, ó Deus, essa bênção, de que sejamos todos pessoas conscientes. Dá-nos também, Senhor, a condição, meu Pai, a condição de poder cuidar de nós mesmos e também poder consumir aquilo que é saudável. Em nome de Jesus, faça isso, Pai. Haja paz, haja prosperidade em nossos muros. Em nome de Jesus, haja prudência, haja saúde, haja força, vigor, ânimo para cuidar do corpo e da alma. Não apenas em nós, mas também naqueles que são alvo das nossas orações, que o Senhor já conhece. O Senhor conhece bem. Faça isso, Deus maravilhoso. Tu és perfeito. Pai amado, Tu és lindo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Leão da tribo de Judá, dá-nos o sono suave, o despertar alegre. A gente sabe que existem demônios que trabalham para interferir no sono. Seja repreendido em nome de Jesus. Fortaleça-nos, Senhor, para termos a coragem e a capacidade em Cristo de deitarmos para dormir em paz no horário necessário e ali termos horas de sono suficientemente reparadoras conforme a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, a capacidade e a força para ali ter a diligência necessária. E no dia que tivermos que Te buscar na madrugada, temos a capacidade de deitarmos para descansar cedo, com domínio próprio. Senhor amado, repreendo o espírito que trabalha no sono. A gente sabe que existem forças das trevas encarregadas de intervir no sono das pessoas, mas o Senhor, Jeová Rafa, Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos garante o sono tranquilo, o sono suave. Repreende, Senhor, o terror noturno. Repreende, ó Deus,
O mal que trabalha promovendo insônia, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Eu declaro em nome de Jesus domínio próprio em nós, para ali termos controle abaixo do Senhor, no nosso organismo, deitarmos e dormir as horas reparadoras necessárias, acordar reparados, felizes no Senhor, ter o despertar alegre que vem do Senhor, no momento oportuno do Senhor, domínio próprio. Eu declaro em nome de Jesus o sono suave, o despertar alegre. Meu Deus, o sono faz parte da saúde, faz parte da qualidade de vida. Então, dá-nos, Senhor, os momentos de descanso necessário para nós e para aqueles que estarão conosco, vivendo um só corpo, um só espírito, uma só carne. Sono suave, saudável, que provém do Senhor. Repreende agora todo espírito que opera contra o descansar do teu povo, desses que oram comigo e que estão construindo sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia! Obrigada por esse momento. Obrigada por cada uma das pessoas que oram comigo. Repreendido seja o diabo, repreendido seja todo o espírito da zombaria, repreendido seja todo o espírito promovedor de ignorância, que fecha o entendimento das pessoas para que não aceitem o conhecimento. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe nesse momento. É o que eu te peço e eu te agradeço, Pai. E também te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu e tudo o mais que o Senhor fará por nós. Amém.